Hello, bonitas! Aqui é Fernanda Vaz e estou inaugurando nesse momento o Nutri Podcast. O podcast que vai te nutrir de conhecimentos, de informações valiosas, mas de uma forma leve e até mesmo divertida para você aplicar no seu dia a dia e mudar, transformar a sua saúde física, mental e emocional. Então, eu estou estreando o Nutri Podcast com uma temporada que vai ser super especial. Eu quero trazer aqui os fundamentos para uma vida saudável após os 40 anos. Então, nesse episódio número 1, vamos falar sobre nutrição e estilo de vida, o que realmente importa. E aí, pra frente, os episódios, vou dar alguns spoilers aqui. Vamos falar sobre a importância da suplementação para mulheres acima de 40 anos. É claro, né? Suplementação é um dos pilares do meu trabalho. Eu diria que é o pilar mais importante. Sintomas, o que o seu corpo diz para você, como é que ele se comunica e fala, olha, não tô bem não, viu? Como interpretá-los. Vamos falar também sobre saúde não só física, mas mental e emocional nessa época da nossa vida. O que você precisa saber de fato, o que você precisa criar mais consciência em relação à sua saúde física, mental e emocional. E claro, né, vamos trazer assuntos do nosso dia a dia. Então, bora inaugurar esse podcast comigo. Seja bem-vinda a esse canal aqui de abertura, de que você me conheça mais, que você entenda mais sobre o meu trabalho e, claro, que eu também possa extravasar, digamos, a minha comunicadora. Então, é isso. Vamos falar hoje sobre nutrição e estilo de vida, o que realmente importa. E se você chegou aqui e não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Fernanda Vaz, sou nutricionista, especialista em saúde da mulher 40 mais e, claro, eu sempre tenho um olhar muito da nutrição funcional, né, da nutrição integrativa e trago aqui com os meus 20 anos de experiência ajudando mulheres. Eu quero trazer aqui conhecimento, né? Mais uma vez, de forma leve, divertida, mas muito baseado na ciência, para realmente transformar a sua saúde por meio da nutrição e da mudança no estilo de vida. Então vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar. Primeiro, eu queria trazer aqui um pouco da minha história, né, da minha trajetória na nutrição e por que a nutrição funcional, a suplementação faz tanto sentido assim para mim. Então vamos lá, a minha jornada na nutrição, é claro, começou na universidade, então eu me graduei pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, uma das melhores universidades de nutrição do nosso país. E fui lá fazendo a faculdade e tal, não sei o que lá, e eu sentia que eu ainda não tinha aprendido tudo que eu deveria na nutrição. Acho que na maioria das carreiras é assim, né? Saí, né, me formei, comecei a atuar, inclusive tive o privilégio, né, de trabalhar logo com o Dr. Paulo Matos. Para quem conhece o Dr. Paulo Matos, sabe que ele é incrível. Para quem não conhece, se quiser depois procura no Google, é realmente um médico muito maravilhoso. Mas o que eu posso contar, né, da minha atuação ali com o Dr. Paulo Matos, na clínica dele? Que definitivamente era uma Fernanda que não sabia exatamente o que ela estava fazendo, né? Uma Fernanda que aprendeu muito na universidade, mas não tinha capacidade real, gente, eu tô aqui abrindo meu coração, não tinha a capacidade realmente de mudar tanto a vida das pessoas só com o que eu tinha aprendido na universidade. Mas rapidamente eu corrigi isso, porque eu comecei a fazer pós em nutrição funcional. Eu fui da segunda turma do Rio de Janeiro, da instituição, né, que até hoje, né, se tornou pioneira e até hoje é realmente uma referência na nutrição funcional. Então, eu conto isso com muita alegria, né? Eu tinha uma vizinha que ela falava, não, Fernanda, olha, dentro da nutrição, o que tem de mais novo é isso daqui. Ela já tinha muitos anos de formada, né? E eu falava assim, gente, será que eu faço essa pós? Ela faz porque vai mudar a sua vida. Na época, eu super duranga, né? Tinha acabado de me formar, minha família também passava por muitas dificuldades financeiras.
E eu lembro que eu falei com a minha mãe, eu acho que vai ser legal e tal. Minha mãe, não, tudo bem, né? Se a Edmara, que essa pessoa falou, eu confio nela. E aí eu comecei a fazer a pós. E isso mudou totalmente a minha vida, né? Porque eu passei a ver, né, as pessoas de uma maneira totalmente diferente, né? E o meu olhar hoje para cada um dos meus pacientes é um olhar de analisar clinicamente aquele paciente, de realmente buscar as causas de cada sinal e sintoma que ele tem. E isso eu digo que é o meu superpoder, né? Então tem um raciocínio clínico muito bom, que realmente eu consigo analisar cada sinal e sintoma do meu paciente, né? E montar um grande quebra-cabeça, né? Em que eu olho e vejo de fato o que aquele paciente tem. E isso eu consegui depois de muitos anos, claro, de prática clínica, mas a nutrição funcional me deu essa base, né? Para quem não sabe o que é nutrição funcional, é o que a gente chama no Brasil também de nutrição integrativa, que tem uma relação com a medicina funcional, medicina integrativa, tá? Lembrando que a nutrição funcional veio daqui dos Estados Unidos, tem um instituto de muito renome e foi levado para o Brasil por um nutricionista, né, e farmacêutico, Dr. Gabriel de Carvalho, que inclusive também foi meu professor nessa pós-graduação que eu fiz. E a partir desse momento, realmente, mudou completamente minha trajetória profissional, porque aí eu fui entender realmente que olhar para o meu paciente não é só analisar ali algumas coisas, ver os exames laboratoriais e tá tudo bem, fazer uma mera dieta, né? Eu realmente, hoje, mais do que nunca, mas depois de muitos anos, né, 20 anos de formado, eu realmente tenho clareza que a nutrição funcional é, assim, o divisor de águas, né, dentro da nutrição e da medicina. Mas vamos lá, porque eu já falei bastante, né, sobre mim, mas eu quero deixar claro que é isso, essa é a essência que vai ter aqui no podcast, né? Esse olhar integrativo para o paciente, esse olhar também muito importante para a mudança no estilo de vida e do uso de nutrientes para mudar as nossas vidas, tudo bem? Então vamos falar hoje, né, sobre realmente o que é um estilo de vida saudável, o que a gente pode considerar um estilo de vida saudável, tá? Lembrando que quando a gente fala de saúde, né, de saudável, né, a gente precisa lembrar que não é só a questão física, não é só a saúde física, mas é a saúde mental e emocional também. Isso é uma coisa que eu trago assim de forma muito, muito, muito forte, porque é justamente como o nosso corpo funciona. Não adianta eu estar bem fisicamente se o meu mental ou emocional não estiver bem, né? É tudo muito em cadeia. E infelizmente a gente ainda tem muito esse olhar para a saúde como algo físico e até mesmo estético, mas a gente precisa tirar um pouquinho esse conceito da nossa cabeça, da nossa mentalidade, né? E aí, quando a gente fala de saúde física, né, é muito importante que a gente fale sobre hábitos de vida. E aí é alimentação, uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, né? O que a gente até brinca dentro da nutrição. A sua vovó reconheceria esse alimento como um alimento? Né, ele reconheceria, ela, né, as nossas gerações antepassadas reconheceriam esse pacotinho aqui como um alimento, né? Reconheceria aquele ingrediente ali com o nome completamente esquisito como algo natural? Não, mas a gente acabou naturalizando, né, os industrializados, os alimentos realmente empacotados, cheios de corantes, acidulantes, aromatizantes, enfim, cheio de aditivos. E a gente realmente precisa repensar um pouco isso. E ter um olhar mais focado para uma alimentação mais natural possível. Tudo bem? E quando a gente fala em alimentação mais natural, é a gente pensar mesmo nas frutas, legumes, verduras, preferencialmente orgânicas, é pensar na proteína animal, então ovos, carne vermelha, frango, peixe, né? Claro, tendo alguns cuidados também nesse sentido, não só em relação à quantidade, mas também em relação à qualidade desses alimentos. Cereais, então arroz, quinoa, né, ou quinoa, muita gente fala, né, diferente. A própria batata também, que muita gente fala, não é tão nutritivo. É sim, dependendo da batata, vai ser muito nutritivo, tá? Tubérculo de uma maneira geral, feijões,
leguminosas, né? Então grão de bico, lentilha, são alimentos muito saudáveis, né? Que a gente precisa resgatar até mesmo, não só, né, o alimento em si, né, o grupo alimentar, mas a diversidade que a gente tem. Né? As oleaginosas, as nuts, né? Então castanha, nozes, amêndoas, pistache, também é um alimento maravilhoso para a gente incluir na nossa alimentação, tá? E talvez você tenha percebido, talvez você não tenha percebido, né? Mas eu não trouxe aqui o leite, eu não falei do leite, porque o leite, ele é saudável, ele é uma fonte de proteína animal, porém, o leite que a gente toma hoje já não é aquele leite de antigamente. Por N motivos, que talvez a gente fale isso no episódio sobre sensibilidades alimentares. Ai, seria um episódio incrível. Vou colocar aqui na minha pauta para a gente falar sobre isso, tá? Mas claro, a gente pode sim, né, consumir leite e derivados, mas a gente precisa lembrar que não é como antigamente, né? Chegava lá um pacotinho com leite, a gente fervia, lembra, gente? Coisa de gente do século passado, mas que era muito mais saudável do que era hoje, né? Então é importante que a gente lembre que quando a gente fala de saúde física, mental e emocional, a alimentação sempre vai ser um tema muito importante, mas também prática de atividade física regular, né? Que realmente a gente possa incluir na nossa rotina, também modular níveis de estresse, isso tem muita relação com a saúde mental e a saúde emocional. Então, a gente precisa regular nosso estresse, descansar mais, dormir melhor, né? A gente também precisa ter um olhar muito atento para a nossa exposição a toxinas ambientais, então seja pela poluição de uma grande cidade, mas também pelo consumo de alimentos não orgânicos. Então, são vários pontos no nosso estilo de vida que a gente precisa criar mais consciência, porque todos esses fatores, essa forma que a gente tem de viver, né, do nosso estilo de vida, impacta necessariamente no nosso estado de saúde, ou seja, na presença de sinais e sintomas, né, em doenças que a gente começa a desenvolver a longo prazo, né, a médio e longo prazo, e que quando a gente vê, tudo começou lá atrás, na verdade. Começou de forma muito silenciosa, mas que todos os sinais e sintomas, todas as doenças estão relacionados com nosso estilo de vida, tudo bem? Então, realmente, a gente precisa ter esse olhar para o estilo de vida de forma assim, muito clara, muito honesta, sabe? Falar assim, caramba, o que eu posso mudar aqui que vai impactar no curto, médio e longo prazo? E é isso que eu quero falar nesse momento. Eu quero trazer, claro, praticidade, né? Quais são as pequenas mudanças que a gente pode fazer para ter mais saúde? Então vamos lá. Falando sobre alimentação, já trouxe aqui um pouquinho, né, de trazer para o prato, trazer para o nosso dia a dia, para nossa despensa, para as nossas receitas, alimentos mais naturais, né? Então, de novo, né, legumes, verduras, frutas, proteína, né, seja, né, proteína vegetal, proteína animal, mas que sejam proteínas de uma qualidade muito boa. E considerando que aqui nesse podcast e nesse episódio que a gente quer falar sobre mulheres 40 mais, é uma recomendação muito importante que eu tenho trazido cada vez assim com mais força, né? Baseado realmente nos estudos científicos, a importância da gente colocar fontes de proteína em todas as nossas refeições, do café da manhã, ao almoço, ao jantar, aos lanches também nos intervalos. Então, colocar alguma fonte de proteína, tá? Isso é extremamente importante para mulheres 40 a mais, para manter massa magra, para manter a produção de neurotransmissores, para manter a produção de hormônios e tantas outras substâncias que o nosso corpo precisa produzir diariamente para que a gente tenha saúde, tá? Um outro ponto em relação à alimentação, já que eu falei de alimentos que são bons,
né, que a gente deve incluir, vamos fazer uma listinha dos alimentos que a gente deve excluir ou pelo menos diminuir consideravelmente? Então vamos lá. Açúcares de uma maneira geral, e quando eu falo do açúcar, é o docinho, é aquele alimento que às vezes nem é doce, né? Mas tem ali, né, um xarope de milho na sua composição, olhar mais, né, essa lista de ingredientes, ver se tem alguma coisa ali relacionada a xarope de glicose, xarope de milho. Enfim, esses alimentos estão completamente mergulhados nessas substâncias, e por isso que quando a gente diminui muito, consideravelmente, o uso de alimentos industrializados, a gente já diminui também essa quantidade de açúcar. E claro, né, diminuindo o consumo de alimentos em pacotinhos industrializados, a gente também tem a diminuição do consumo de gorduras ruins, né, gordura saturada, gordura trans, que faz tão mal para nossa saúde, né? Então, assim, gente, é mudar, né, pequenas coisas, é olhar para os nossos lanches diários, por exemplo, e fazer realmente pequenas mudanças, né? Então, se hoje, sei lá, tá dentro da sua rotina comer lá uma batatinha, né, no lanche, caramba, troca isso talvez por uma fruta seca. Ai, Fernanda, mas eu gosto do salgado. Então tá bom, então pega lá, faz um ovo mexido, né, com um biscoitinho de arroz. Eu ia falar bolacha de arroz, mas como carioca eu vou evitar essa fadiga, tá? Biscoito de arroz. Com biscoito de arroz, uma torrada de arroz, enfim, coloca dentro daquilo que você gosta, ou nozes, né, castanhas, salgadinhas e tal. Então coloca, ele faz pequenas mudanças mesmo, trazendo sempre pro mais saudável, mais natural possível, tá? Além disso, quando a gente fala de atividade física, movimento do nosso corpo, quais são aqui as pequenas mudanças que eu considero? Primeiro, gente, procurar uma prática que te dê minimamente prazer. Então, se você é aquela pessoa que não gosta de fazer atividade física, faça uma lista mesmo de possíveis formas de você movimentar seu corpo, de fazer atividade física que te dê algum prazer. É uma caminhada? É uma dança? É talvez uma corridinha leve? É fazer uma aula, né, coletiva? Tudo bem, mas sempre foque em algo que você possa manter a consistência, que você goste o suficiente para falar assim, nossa, amanhã eu vou caminhar, né? Seja, às vezes, uma companhia, enfim, pensa em coisas que te dê prazer, tá? E também que você possa incorporar no seu cotidiano. Entende? Porque às vezes você fala, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física. Não consegue separar 15 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos, né? Não consegue talvez vigiar um pouco mais e andar um pouco mais, estacionar o carro um pouco mais longe, né? Ou, né, antes de chegar no lugar, dar uma caminhadinha, né? Claro, né, no calor, dependendo onde você mora, vai ficar um pouco mais complexo, mas tentar realmente colocar no seu dia a dia, tá? Um outro ponto importante é que muitas vezes as pessoas elas paralisam quando elas pensam assim, mas tem que ser uma coisa assim, um aeróbico, né? Porque eu quero perder peso, porque eu quero mudar minha composição corporal. Claro que é importante o aeróbico, né? Mas o mais importante é você se movimentar, é você ter consistência. Então, se você fizer uma atividade física que seja leve, mas 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos, já vai trazer um impacto. Tudo bem? E aí depois você também se acostuma a fazer atividades físicas que não estejam tanto dentro daquilo que você ama, mas que você sabe que é importante, tá? Um outro ponto que é muito, 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 muito relevante, a gente negligencia absurdamente, é o descanso. O descanso físico, mental e emocional. Então, dormir de forma adequada, manter uma rotina de descanso. Então, sei lá, no meio da manhã eu vou parar 10 minutinhos, sentar, talvez fazer uma meditação, ouvir uma música, um podcast que seja agradável, né? Quem sabe aqui, se informar sobre saúde, né, nesse meio, mas dar uma repensada também, né? Ou então ir próximo à janela e ficar olhando a paisagem, descansando também, até mesmo a vista. Dormir bem, com certeza a gente vai falar aqui sobre sono. É importante a gente falar que a falta de sono, só a falta de sono já está relacionado a doenças crônicas, doenças metabólicas, ou então hipertensão, dislipidemia,
obesidade, né, doenças emocionais também, né, desordens emocionais como depressão, ansiedade crônica. Então é importante, dormir é importante, descansar é importante, dar uma desligadinha no cérebro é importante ao longo do dia, tá? Lembrando também de modificações num estilo de vida, né? Então diminuição do consumo de bebida alcoólica, né? Não só a quantidade, mas a frequência. Tem gente que bebe todo dia um bocadinho. Isso é terrível para a saúde. Beleza? E aí, é sempre bom a gente lembrar que pequenas mudanças fazem, sim, benefícios grandes a médio e longo prazo. Se hoje você pensa assim, mas só posso andar 20 minutos, Fê, e numa intensidade bem leve, porque eu tô com dor. Ok. Se propõe a fazer 3 vezes por semana uma caminhada leve de 20 minutos. Depois você se propõe a aumentar mais 5, 10 minutinhos e ver o impacto que isso vai ter. Depois você aumenta mais um pouquinho a frequência e você vai ver o impacto que isso vai ter. Entende? Então são pequenas mudanças que vão fazendo com que você tenha um grande impacto. Só os 20 minutinhos, 3 vezes por semana, vai fazer com que você tenha mais disposição, vai fazer com que você durma melhor, vai fazer, por incrível que pareça, essa dor diminuir. Tá? E ao aumentar, né, ao você ganhar ali a disposição e a vontade de fazer um pouco mais, isso vai melhorando ainda mais, tá? E a prática de atividade física também reduz o estresse, a ansiedade, faz com que você tenha menos episódios de comer emocional e, claro, a longo prazo isso vai fazer com que você mude um pouco o seu peso e talvez marcadores de saúde que estejam alterados, como aumento do colesterol, aumento da glicose, enfim. Também é importante a gente falar que esses ajustes, não só na atividade física, mas na alimentação, como a gente trouxe, o sono, o descanso, vai fazer com que você previna doenças que são graves, que hoje você não pensa que você vai ter, mas que talvez esteja aí dentro do seu DNA, e que você pode não mudar o DNA, mas mudar o estilo de vida que vai impactar na prevenção dessas doenças, né? E hoje os estudos trazem diversas doenças. Eu poderia falar que todas as doenças crônicas, elas são evitáveis com mudança no estilo de vida, né? Então, desde a obesidade até diabetes, até hipertensão. E aí a gente também vai para outras doenças, né? Problemas cardíacos sérios, cânceres, enfim, mudança no estilo de vida está relacionada diretamente com prevenção de doenças. Tudo bem? Então, a gente vai fechando aqui o podcast e eu quero trazer justamente essa mensagem, que a mudança no estilo de vida, trazendo ela sempre para o mais saudável, é definitivamente o segredo para pequenas mudanças. E dessas pequenas mudanças a gente vai avançando para mudanças ainda maiores. Então comece aos poucos, escolha alimentos mais nutritivos, lembrando que todo dia, toda hora a gente faz escolhas, se movimente regularmente, cuide do seu descanso físico, mental e emocional, né? Inclusive, vem aqui assistir, quero incentivar você a refletir sobre as suas rotinas, a identificar pequenas mudanças que você pode fazer hoje para melhorar a sua saúde hoje, mas amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, tá? Então, realmente, assim, pensar no que eu posso fazer hoje, que é pequenininho, mas que pode trazer um impacto. E, inclusive, ouvir um podcast para que você realmente tenha acesso a esses conteúdos é uma mudança, sim, no seu estilo de vida, para que você reflita mais sobre determinados assuntos que você não comenta com as suas amigas, que você não comenta com o seu marido, ou com o seu namorado, ou com alguém da sua família. Vem aqui consumir esse tipo de conteúdo para que você realmente desperte para a importância, né, de olhar com mais cuidado para o seu estilo de vida, para olhar com mais cuidado para a sua saúde e para as mudanças que você pode fazer. Então, quero agradecer aqui a vocês por ter me acompanhado até aqui nesse episódio. E no próximo episódio nós vamos falar sobre sinais e sintomas que mulheres 40 mais têm e que negligenciam. E eu não quero que você negligencie aquele cansaço, aquela dor de cabeça, aquela dor aqui, aquela insônia, enfim. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Então não perca, porque afinal vai ser uma conversa cheia de insights práticos para você aplicar
aí no seu dia a dia, sempre de forma leve e até mesmo divertida. Um beijo, me conta aqui se você gostou desse episódio.